Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao Cinematório Café, edição especial ao vivo do Dia do Rock, né, Kel? Dia do Rock, estamos aqui para celebrar esse dia com vocês, do jeito que a gente ama, com cinema e cinema brasileiro, né? Exatamente. Bom, a gente está fazendo aqui esse formato um pouco diferente para o Cinematório Café, que é um podcast do site Cinematório. A gente está transmitindo ao vivo aqui pelo YouTube a conversa de hoje, que vai ter como foco a trilogia do rock dos anos 80, dirigida pelo Lael Rodrigues. São 3 filmes: Bete Balanço, Rock Estrela e Rádio Pirata, filmes que têm aí o rock and roll dos anos 80 como trilha sonora e também no espírito ali dos filmes, né? Então a gente vai falar sobre esses 3 longas-metragens, os 3 únicos dirigidos pelo Lael, que morreu muito novo, né? Um cineasta que faleceu com apenas 37 anos. A gente vai falar um pouquinho também sobre a carreira dele. E para essa conversa mais do que especial, para a gente celebrar esse Dia Mundial do Rock, que é uma data, inclusive, muito brasileira, né? Praticamente só é comemorada no Brasil, no resto do mundo essa data é um tanto contestada, mas aqui no Brasil todo mundo comemora. Então a gente vai celebrar o rock and roll falando de cinema e de cinema brasileiro. E para falar de cinema brasileiro, a gente convidou o nosso amigo, o pesquisador Adilson Marcelino, do site Mulheres do Cinema Brasileiro. Adilson, seja muito bem-vindo ao Cinematório Café. É um grande prazer mais uma vez falar com você, meu caro. Obrigado, eu que agradeço demais esse convite aí do Cinematório, que é paixão, né? Paixão minha e de tanta gente. Legal demais. Bom, gente, vocês que por acaso não conheçam, né, o site do Adilson, acessem lá mulheresdocinembrasileiro.com.br. É um acervo riquíssimo de perfis, entrevistas, críticas, coberturas de mostras, festivais. Acessem lá para vocês conhecerem mais as mulheres do cinema brasileiro. A gente vai falar de algumas delas aqui hoje, né, Adilson? Sim, não é impossível, né, falar de cinema brasileiro sem presença de mulher, né, das mais variadas épocas e funções. Legal demais. Bom, antes da gente começar aqui a falar sobre a trilogia do rock, dar boas-vindas também a quem estiver acompanhando a conversa aqui ao vivo e dizer que se você está vendo ou ouvindo a gravação, porque a gente também vai publicar essa conversa em formato de podcast do Cinematório Café, então a gente de todo modo dá as boas-vindas para você que está acompanhando o nosso papo. Então, se você quiser deixar comentários ao vivo ou posteriores a essa conversa, sinta-se à vontade, escreva aí no chat ou na caixa de comentários que estiver disponível nas redes sociais e a gente interage com vocês também. Bom, vamos começar aqui então o nosso papo sobre a trilogia do rock dos anos 80, dirigida pelo Lael Rodrigues. Começar falando um pouquinho sobre o próprio Lael, né, Adilson, esse cineasta que dirigiu só esses 3 longas, Bete Balanço, Rock Estrela e Rádio Pirata, mas ele tem um trabalho nos bastidores e também como montador que é pregresso aos anos 80, né, começou a carreira nos anos 70, trabalhou com o Carvana, né? Fala um pouquinho do Lael pra gente, saber quem é esse diretor. E o Lael tem bastante a ver conosco, né? Porque ele nasceu em São Paulo, mas ele viveu no sul de Minas, né? E tudo nele, com ele aconteceu muito cedo, né? Muito jovem, porque ele fez arquitetura na UNB, ele fez cinema na UFF, isso tudo na década de 1970. Bem jovem ainda, né? Já que ele nasceu em 1951. E nesses anos 70, né, ele aí já com essa passagem aí pela escola de cinema, ele acaba intensificando muito a sua atuação no cinema brasileiro. Porque ele dirige curtas, ele tem curtas em 16mm, em 35mm, tem até alguns nomes aqui que eu queria até registrar.
Por favor. Ele dirigiu, por exemplo... Oi? Não, por favor, diga pra gente os nomes que você tem aí. Ele dirigiu em 16mm os curtas Bon Odori, que tem inclusive uma co-direção com a Tezuka Yamazaki, porque ele vai fundar também uma produtora com ela. E um outro filme também chamado Boi Pintadinho, que é de 77. E vai ter também um filme 35mm, que é o Sufoco, de 1975, A Fiel, de 1978, Linhas Cruzadas, de 78, e Eu Prefiro a Liberdade, de 85. Ou seja, ele circula aí também, né, tanto no 16, no 35, dirigindo curtas, depois os longas, mas ele também trabalha como produtor, né, porque ele funda produtoras de cinema, junto com a Tezuka, junto com o José Frazão. Ele trabalha aí com cineastas, você acabou de citar o Carvana, né, mas o próprio Frazão, enfim, ele tem uma carreira importante e efervescente, assim, né? No cinema brasileiro, já tão jovem e já atuando em tantas frentes. Pois é. A gente percebe assistindo aos filmes da trilogia do Rock que ele também montou os filmes e como montador ele tem aí no currículo Se Segura Malandro, do Hugo Carvana, que é um filme que eu adoro, muito divertido, né? Eu que trabalho com rádio, é um filme que traz ali, né, essa coisa da rádio pirata ali, que depois ele vai retomar, inclusive, no último longa dele. Ele também montou o Gaijin, Os Caminhos da Liberdade, da Tezuka, que, como o Adilson mencionou, uma grande parceira dele. Também trabalhou ali em funções, né, nos filmes da trilogia do Rock. O Bar Esperança, de novo, do Hugo Carvana, e Paraíba, Mulher Macho, outro filme dirigido pela Tezuka. E como montador, olha só, um clássico da infância dos anos 80, hein? Super Xuxa contra o Baixo Astral, que foi o último filme em que ele trabalhou, né? É de 88, Lael morreu em 89, sofreu ali uma pancreatite aguda, teve complicações e morreu com apenas 37 anos, né? Um talento muito aí jovem. que perdemos muito cedo. Super Xuxa contra o Baixo Astral, que é meu filme favorito da Xuxa. Eu revi ele recentemente e, assim, é muito legal, muito legal. E tem o Guilherme Caran, que é outro ator que tá ali no Rock Estrela, né? Sim. Trabalhou com ele. Ele tem essa questão forte, né, com o cinema juvenil. Tem também o Mistério no Colégio Brasil, lá, que é o dirigido do Frazão. Eu me lembro quando esse filme lançou, era bem assim, diferente, né, no panorama. Enfim, é um cineasta, produtor, importante mesmo, assim, sobretudo nesse recorte aí desse cinema de 1970 e sobretudo na década de 1980. Por falar nisso, Adilson, um pouquinho do contexto dessa época, né, em que esses filmes que a gente vai comentar hoje foram lançados ali nos anos 80. Você pegou ali o calor ali do lançamento desses filmes, você pode falar um pouquinho pra gente de como que foi isso ali na época, né, porque foram filmes que atraíram públicos, né, não só esses do Lael, mas tinha quase que um subgênero, né, de filmes de rock ali nessa época. Tem outros também que atraíram o público jovem para as salas, né, trazendo aí essas bandas que estavam ali surgindo nesse momento efervescente da cena do rock nacional. Eu não só acompanhei, vocês provavelmente nem nascidos eram, né? Eu estava engatinhando. Eu não era, não. Eu, nessa época, exatamente minha juventude, porque vai ser dos meus 16 para os 17 anos, 26 para 27 anos. Então, eu vivi literalmente essa época, né? Porque a gente está falando aí da década de 1980, né? Que é esse período que ele vai realizar essa trilogia, e a gente está falando aí de um contexto também da ditadura civil-militar, né? Período aí de transição, de abertura... depois a democracia, ainda com os viúvos e as viúvas aí da ditadura, enfim. Um momento político bem conturbado, bem complexo, bem tumultuado e efervescente. E eu fui jovem mesmo, assim, né? Primeira juventude nesse período.
E é muito curioso, né? Porque essa história do rock no cinema brasileiro, ele sempre, né? O rock sempre esteve aí no cinema brasileiro, enquanto teve rock no Brasil, nas suas diferentes vertentes, né? Desde pegando lá do Iê, Iê, ou mesmo Celi Campelo, os próprios Mutantes, né? Tem filmes sobre Sim. eles e tudo. Mas essa década de 1980, ela tem muito a ver, e o cinema acabou se desaguando no cinema, porque ela tem muito a ver com esse boom, né, que acontece nas rádios, né? Você e eu também, Kel, todos nós aí que somos da rádio também, né, ou viemos dela ou estamos nela, a gente sabe, né, como que aqui a música brasileira, ela vive alguns booms também, né? Assim como a gente teve, posso citar Axé Music, ou posso citar o pagode, enfim. E na década de 1980, esse rock brasileiro ele foi muito forte, né? Com a diferença de outros momentos aí desse rock, desse pop rock, enfim, porque ali você tem uma juventude, né? Começa ali pelo Lulu Santos, Lobão, né? Hit, e que acabam lançando músicas que fazem muito sucesso, assim, tocam muito na rádio, é muito consumida, e aí vem, né, as rádios logo veem que aquilo ali é um sucesso e acaba surgindo muita gente, né? Então, sim, muitas bandas, sobretudo, e aí eu assisti show desse povo todo, fui no show da Blitz quando lançou, fui no show do Legião Urbana, do Paralamas de Sucesso, Kid de Abelha. Eu acho que eu não fui no show dos Titãs, eu não consigo me lembrar. Mas eu gostava muito dessa música, ainda que eu sempre, desde criança até hoje, a minha identificação maior é com a música, a canção popular, mas ali na minha juventude eu também me reconheci, né, nesse rock Brasil, né, nesse rock feito aqui. E ainda que eu consumia, né, Blitz era o maior sucesso, absurdo, né, mas eu gostava também das mais alternativas, ainda, mesmo dentro desse bojo, né, tipo Biquíni Cavadão, Ira, Plebe Rude, Picassos Falsos, enfim. Então, essa música e esses artistas, essas bandas, esses independentes, eles lotavam, né? Tanto que a gente tinha show no Mineirinho, aqui em Belo Horizonte, por exemplo, um estádio, né? Que você ia lá ver e não era diferente em outras partes do país. E claro que o cinema brasileiro, como sempre, se debruçou sobre isso também, né? E aí trouxe essa efervescência para as telas do cinema. Você falou de Mineirinho, eu me lembro dos meus pais me contando que foram ao show do RPM aqui. Sim, e deixaram eu e minha irmã. Você foi também, né? Esse show foi famoso. Bom, eu só posso dizer que eu ouvi as bandas depois, né, com vinis, e fita cassete, e depois também nos anos 90 ali, porque foram bandas tão importantes e com um som tão bom que acabou reverberando para os anos seguintes, né? E até hoje, assim, a Legião Urbana, por exemplo, é a minha banda de rock favorita do Brasil. Eu tinha todos os vinis, assim. Tenho ainda, só que tá na minha cidade natal, não pude trazê-los para cá, porque a minha mãe não deixou. Mas, então eu fico pensando assim, o quanto que essa música foi importante para a época, mas como ela também se comunica com jovens de outras épocas, né? Jovens até de hoje mesmo, assim. Eu me conectava muito fortemente com todas essas bandas que vocês falaram, assim, principalmente essas mais alternativas. Blitz eu escutei muito, principalmente em festas anos 80, né? Que teve um boom de festas anos 80 numa época, e que a gente revivia muito o que tocava, né, nessa época, assim. E eu fiquei muito curiosa com a banda Metrô, que tá no filme, né? Ah, eu adoro. E tá no Bete Balanço, né? E eu não conhecia, e eu achei a vocalista maravilhosa, assim, aquele tipo de diva da música, né? Aquele tipo de vocalista que, sabe, te instiga, você quer conhecer, você quer saber mais dela, e até
imitar o estilo, assim, que é algo que o filme também coloca, que eu acho bacana, que quando a gente é jovem, a gente fica, né, nessa procura, assim, do que a gente gosta, da identidade, se espelha muito nos artistas, né, em como que a gente vai se vestir, o que a gente quer fazer. E aí tem isso no Bete Balanço que eu acho legal, que a Deborah Bloch, ela começa, né, a se imaginar se vestindo, assim, um tanto como artista que ela imagina, né. Que no caso ali do filme é o Cazuza, que é outra coisa maravilhosa. Mas você sabe que tem muito... É a Virginia que você está falando, né? Eu não sei falar se é Virginia ou Virginie, que é a vocalista do Metrô. Eu adoro também, tem os discos, inclusive. Mas você sabe que muitos amantes do rock mesmo, sobretudo os roqueiros, tem muita gente mesmo que hoje que não gosta desse rock dos anos 80, né? Sim. Não é uma unanimidade, não. Tem gente que acha muito ruim. Sim, mas, tem, né? De música nunca é unanimidade, é muito difícil. Legião Urbana, eu já escutei cada barbaridade sobre Legião Urbana, que eu defendo, assim, até a morte. Os anos 80, até um tempo atrás, era visto como um todo, como algo assim, a década perdida, que não deu certo, que as coisas eram muito só consumismo, só coisas fúteis. Mas depois a gente acompanha uma revisão desses anos 80, um boom, como a Kel disse aí, de festas que trazem essas músicas. A internet resgata muito disso, né? A gente passa a poder ter disponível a qualquer momento essas músicas, esses discos, pode ouvir isso quando quiser, né? Algo que na época anterior à internet a gente ficava muito limitado ao que a rádio tocava, a não ser que você tivesse na sua coleção os discos ou as fitas cassete. E agora a gente tem uma nova revisão, me parece, dos anos 80, que é justamente no audiovisual, que a gente observa não só aqui no Brasil, mas lá fora também. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente teve este ano a série Hit Parade, do Canal Brasil, que inclusive filmada aqui em Belo Horizonte, com muitos artistas, né, colegas que a gente admira aqui do audiovisual mineiro, e que traz um resgate dessa época, mostrando ali essa indústria fonográfica, os bastidores. E quando a gente revê os filmes do Lael e outros dessa época, a gente identifica muito ali das referências visuais que o Marcelo Caetano levou para a série, né, Adilson? Tem muita coisa ali que ele pegou igualzinho, né? Porque esses filmes, né, igual, seja esses 3 filmes do Lael ou outros filmes que foram feitos, que foram vários, né, a gente está falando também de uma época de cinema de rua, né? É um pouco diferente do panorama que é hoje, né? Ainda que talvez hoje esse formato aí de shopping center, tudo, talvez até se adequasse bem, mas era cinema de rua. Então eu me lembro, por exemplo, de ir para o cinema de rua, época aqui em Belo Horizonte, e quando a gente está falando de Belo Horizonte, porque a gente está aqui, mas eu imagino que não seja diferente nos outros lugares do país, mas eu me lembro que assim, o primeiro que eu assisti assim, nesse sentido foi o Menino do Rio, do Calmon, né? Um grande sucesso ali, que vinha aí ali do pop, Lulu Santos, né? Como uma onda, aquela comunidade hippie, né? Depois teve Garota Dourada, mas eu me lembro nitidamente do Menino do Rio, eu assistindo o filme e saindo do filme me reconhecendo muito naquele universo, ainda que era surfista, né? Não tinha nada a ver comigo. Mas, assim, tinha um frescor mesmo daquela juventude, né? Ainda que não era do meu universo nenhum, nem econômico, nem nada, mas foi um cinema que dialogou, assim. Eu me lembro que eu, quanto público, estava muito longe de ser cinéfilo, muito longe de ser pesquisador, então meu testemunho é como público. Eu me lembro nitidamente que eu gostei muito e me reconheci ali. Massa. Bom, vamos partir para o Bete Balanço, a gente falar um pouquinho com mais detalhes sobre o filme. Bete Balanço, que é de 1984, é um filme que tem a Deborah Bloch no papel principal, da Bete, a Bete do título. A música muito conhecida, né, pelo Barão Vermelho, foi composta para o filme, né, pelo Cazuza e pelo Frejá, se tornou esse grande sucesso.
E a protagonista é mineira. De Valadares, olha que legal. Interior de Minas. Vai para o Rio para tentar aí a sorte como cantora de rock, que é o sonho dela. E é muito legal, assim, como que a gente tá diante de uma personagem. Eu adorei, porque a gente tá diante de uma personagem que, apesar de sair do interior, né, e tentar a vida no Rio de Janeiro, ela não é ingênua, né? Ela não é bobinha, como muitas personagens interioranas a gente vê nesses filmes, assim, né? De jornada de uma menina em busca do sonho. Já vi muitas vezes colocarem essa menina do interior como mais ingênua, né? Bobinha, aquela pessoa assim que está descobrindo muita coisa ainda. Ela não, ela já é muito decidida, muito esperta. Gosto muito de quando ela inclusive passa no vestibular. E aí ela fala, pô, e agora, né? Que eu não queria isso, tipo, viver essa vida de faculdade e depois noivar, que ela já tem um namorado de 3 anos, né? Então você vê o quanto que ela tá, sabe, se afirmando ali, né? Tá em busca de algo que é diferente do que é traçado normalmente para a vida das meninas, assim, né? Eu gostei demais dela. Ela é pra cima, né? Ela tem um alto astral e vai atrás das coisas que ela acredita que são o caminho para ela chegar onde ela quer. Ela vai atrás do empresário lá que falou que ia apresentar ela para a gravadora, vai no estúdio, conhece o Barão Vermelho ali na praia, né? vai na casa do Cazuza. Então tem toda... Ela é para frente, ela é proativa, né? Ela vai atrás do sonho dela mesmo. E a Débora Bloch tá maravilhosa, né, Adilson? Nossa... É o primeiro trabalho dela no cinema? Porque, na verdade, assim, pegando no que você falou, Kel, é porque, na verdade, no interior todo mundo barbariza, né? Aí é uma representação mesmo, quase estereotipada e folclórica que se faz, né? Eu, por exemplo, que sou, ainda que é da grande BH, mas eu me sinto do interior, porque eu morava numa vila operária, mas se barbarizava também por lá. Né? Então, assim, mas eu entendo que você está dizendo que a representação normalmente dessas pessoas do interior, sobretudo mulheres, né, acabam sendo aqueles estereótipos, né? E a Beth Balanço é bem bacana porque ela já vem com o oposto disso, né? E isso é muito legal enquanto ética e estética mesmo do filme, né? Porque ela, por exemplo, ela tem transa homoafetiva sem problema nenhum, né? Não tem nem discussão. É muito natural. Assim. Isso é maravilhoso. Não é problematizado, é como se fosse uma coisa, né, normal mesmo. Isso é muito legal dentro do filme, eu acho. Ela tem essa questão, porque o filme ele traz isso, né? Ele tem essa estética, né? Porque ali é bem um musical, né? Tem cenas assim, dançante, ela cantando, ela contracenando, esse formato aí do musical, mas que agrega discussões contemporâneas ali, importantes daquele momento, e hoje que a gente retrocedeu lá para a Idade Média, né? Então, aí é mais ainda moderno do que a gente vive hoje, né? Então, o Lael, ele traz isso no filme, na forma como ele filma os seus personagens, né? A Débora, o Diogo Vilela, adora ele no filme, a Maria Zilda, o Cazuza, os planos, como eles são construídos e tudo, e também nas discussões, né, que é esse migrante que não mudou até hoje, né, que vai para o eixo Rio-São Paulo, porque nos outros espaços do país não tem muito essa possibilidade, enfim. Tem um caldeirão ali de discussões muito interessantes e que permeiam a gente até hoje. É verdade, E ele insere também ali a crítica social sobre a violência também no Rio, né? Porque tem um garoto que é linchado, parece que um garoto que roubou, supostamente teria roubado e foi linchado, né? Ele insere ali, ainda que não seja a trama principal, mas ocupa uma parte considerável ali do filme. Ele traz essa questão mesmo, né? Algo que ele quer discutir ali com o personagem do Lauro Corona, que é esse fotógrafo que registrou o momento ali do linchamento. E além de tudo tá discutido também impunidade, né?
Sim. Enquanto que o jornalista tenta, né, investigar e correr atrás para que as pessoas fossem devidamente investigadas mesmo e pudesse esse menino ele ter, né, algum tipo de justiça, né? Só que aí é aquele monte de barreira, tipo, achei bom, assim, porque mostra também um pouco do medo. Acho que muito do resquício ali da ditadura, né? Como que as pessoas estão com muito medo de fazer algum tipo de depoimento ou de testemunhar sobre aquilo, né? Ou de ajudar o jornalista, dar entrevista, enfim. Tem todo um medo relacionado a isso, mas a questão do chefe do jornalista, que é absolutamente contra, né? Que quer impedir ele de seguir com essa matéria, com essa reportagem, e ele vai em busca disso, assim, que é como que ele chama? O Lauro Corona. Sim, Agora... E é esse contexto, né, que a gente começou lá falando na década de 1980, que é muito conturbado mesmo, né? Os escândalos aí foram abafados, explodindo todos. E essa questão do medo que tem a ver com a época também, e que tem a ver também com o nosso quase genoma do brasileiro, né? Que é muito sou eu e eu quero saber de mim, e, enfim, não quero me envolver. Ou seja, ele traz para o filme, ainda que ele constrói ali a estética, né? Por exemplo, aquelas cenas no porto, eu adoro, né? De dança, assim, com aqueles trabalhadores que viram bailarinos, eu adoro, acho super bacana, mas ao mesmo tempo colocando esse caldeirão aí de discussões assim no meio. É o melhor filme da trilogia, que eu acho. Eu também acho. Pela fotografia, né, como você mencionou, a forma como ele compõe os enquadramentos é muito legal, ele explora ângulos, né, diferentes ali. Ele faz realmente... A direção de arte é muito boa. Eu sou apaixonada pela direção de arte desse filme. Fiquei babando. Até tentei fazer um pouquinho assim, mais arrumadinha hoje, inspirada nesse filme, porque eu achei muito massa, muito massa. E é a irmã mais nova da Yamazaki que faz, né? Sim, que é a diretora de arte, né? Isso. A Yurika Yamazaki. Yamazaki. Ela faz de Bete Balanço e do Rock Estrela. Depois no terceiro ela não tá lá. Que diz muito sobre o filme. É porque, se eu não estou muito enganado, posso estar enganado. Eu acho que o terceiro já é pode ser da segunda produtora, porque na primeira produtora do Lael é ele, Tezuka, eu acho que o Frazão e mais um que eu esqueci agora. Depois ele monta uma segunda produtora só com o Frazão, e que eu acho que é o último filme. E a Yurika, ela trabalha muito nos filmes da Tezuka, né? E ela tem uma trajetória grande aí no cinema, premiada, bem bacana ela. Agora, sobre a música, algo que eu também gosto muito no Bete Balanço, mais do que nos outros dois filmes da trilogia, é que os números musicais e as participações das bandas aparecem de forma orgânica, né, com a história que está sendo contada ali. Não é simplesmente, vamos jogar aqui uma banda para ter uma apresentação musical e é isso, é uma coisa gratuita, né? Aqui não, você vê que quando aparece o Barão Vermelho pela primeira vez é a hora que a Beth está ali no quarto assistindo, né, a televisão, e aí ela começa a se imaginar também fazendo um videoclipe com aquela música, aí aparece caracterizada. Aí ali a gente vai ter uma ponta da Andréa Beltrão, né, que no Rock Estrela vai ter uma personagem maior. E é interessante que o próprio Cazuza, né, Adilson, já tá também com um figurino super massa, assim. Me lembrou muito uma mistura de Freddie Mercury com David Bowie, assim. É porque Cazuza sempre foi moderno, né? Já começou muito moderno. Barão Vermelho, porque essas bandas, elas estavam todas num contexto, mas elas tinham suas particularidades, né? E o Barão Vermelho e, sobretudo, o Cazuza tinha um grau de modernidade muito forte já desde quando surgiu, né? Uhum. Agora, isso que você falou, sabe, Renato, eu até gosto, sabe? Porque, assim, fica
me lembra também as chanchadas da Atlântida, que tinha aqueles musicais que de repente do nada entrava um artista cantando. O que eu gosto nessa trilogia, mas a gente ainda vai falar dos outros dois filmes, e essa questão do Lael, que é essa possibilidade. No Bete Balanço está mais orgânico, se assemelha a esse musical aí mais estabelecido, né? Ainda que ele seja bem moderno e é o que eu mais gosto, né? Porque aí você tem a protagonista que canta, então que dança também, então tem os números dela permeando o roteiro, a narrativa e tudo, mas ele tem em outros filmes que a gente vai falar que a trama está lá acontecendo, de repente entra uma banda. Eu gosto muito disso, na verdade, porque para mim também, ainda que dá um estranhamento, mas ele dialoga também com a história do cinema brasileiro. Assim. Porque lá as produções musicais da Cinédia e as produções musicais, sobretudo da Atlântida, era assim, né? Você, quem conhece, enfim, imagino que alguém já tenha visto pelo menos algum filme, mas quem conhece bastante, você está lá vendo um filme de mocinho e bandido, e de repente entra o cantor do rádio, né? Que ali nas chanchadas era do rádio. Aí o Calbi Peixoto, a Linda Batista, alguém cantando, muitas vezes música de carnaval, porque se lançavam as músicas de carnaval no cinema, inclusive. Então eu acho que dialoga também, ainda que eu entendo o que você está dizendo. E aí é curioso assim também, porque é como se misturasse o cinema com o videoclipe, né? Assim, fizesse uma linguagem híbrida. E que assim, eu fico pensando para os jovens da época, né, Adilson, que ainda nesse momento não tinha MTV, por exemplo. Que a MTV foi vir um tempo depois, né? Eu não sei, talvez uns 10 anos depois, um pouco menos. Ela começa nos anos 90, né? Pois é, e aí eu fiquei pensando, assim, que o quanto que a MTV foi importante para a juventude, eu acho que diz muito também um pouco desses filmes, assim, sobre como que você estava falando da comunicação desses filmes, né, com o público jovem, assim. Acho que tem a ver com isso mesmo, porque quando a gente é jovem, a gente se expressa muito por música, né? E aí, quando vem esses filmes e colocam a música, né, como centro, assim, como algo que faz parte da história, ou mesmo que entre, assim, dessa forma, né, que é mais livre e tal, tá comunicando, exatamente porque é como a gente mais se expressa, assim, na juventude, assim. Eu fiquei muito pensando nisso, como que meio que antecedeu algo que aí a MTV queria entregar, sabe? Essa identificação, né? Essa vontade de ver o seu artista, sabe? Ali interagindo, conversando, fazendo personagens, porque em Bete Balanço eles inclusive são personagens também, né? Tipo, o Cazuza faz amizade, ajuda ela inclusive a se inserir, abre umas portas para ela. Então é legal isso, assim, você ter uma aproximação com os artistas. Ainda que a MTV vem aí com essa questão de videoclipe para as massas, né? Enquanto tem programa de televisão, porque a gente via também, aqui em Belo Horizonte mesmo, tinha um programa na TV Alterosa que eu ia assistir para assistir os clipes de cantores. Outro dia eu estava tentando lembrar o nome, mas eu não vou conseguir agora. Daqui de Minas? Aqui em Belo Horizonte, eu ia assistir vendo esses clipes, exibia lá no teatro. E a gente ficava lá no auditório assistindo. Outro dia eu tentei lembrar o nome do programa, não lembrei, mas eu lembrei e agora esqueci de novo. Mas enfim, essa narrativa a partir da música, né, é uma narrativa, e não à toa o cinema se contemplou isso, né, tanto que a gente já falou aqui, por exemplo, das chanchadas da Atlântida, que eram essencialmente, ainda que fizesse outros tipos de filmes, mas os grandes sucessos eram os filmes musicais, né, porque essa narrativa musical, ela faz muito sucesso, né. O cinema mesmo, o gênero musical, nem tanto, né? Ele teve mesmo aí o cinema estrangeiro, né? Que a gente chamava de estrangeiro na época, ele teve o seu auge aí.
Mas a música, sobretudo, aí eu estou falando do Brasil, que inclusive é onde a gente vive, né? Não vou me aventurar a falar de outros lugares. Mas a música aqui, para nós, ela é muito forte, né? Ela é muito forte, sempre foi, né? Sempre foi. O rádio jamais perdeu o seu espaço aí, né? Porque a música é muito forte. Então, essa narrativa da música no cinema brasileiro, ele se dá bem, assim, né? Me veio um filme agora, por exemplo, Terra Estrangeira. Lembra do final de Terra Estrangeira? Depois você vê aquele filme que era totalmente contemporâneo, porque era a época lá do Collor, da poupança, e você fica vendo aqueles personagens e você fica se reconhecendo. E quando a cena final, que é a música, né, a Gal Costa cantando Vapor Barato, não sei se vocês lembram disso. Sim. Aquilo ali é um soco, né? Assim. Por quê? Porque a música, ela expressa muito, além de expressar a gente individualmente, ela expressa muito a cultura brasileira e o momento que a gente viveu, a gente vive, né? Então, normalmente é muito forte mesmo no cinema brasileiro. Inclusive, faço aqui o convite para quem não conhece o Cinefonia, que é o programa que eu apresento na Rádio Confidência, todo dedicado, né, a tocar músicas do cinema brasileiro. Vapor Barato é uma delas, e as músicas aqui também da trilogia do rock a gente já tocou várias vezes lá. Então sintonizem na Rádio Inconfidência, aqui em Belo Horizonte, ou então acessem o site inconfidencia.com.br, toda quarta às 10 da noite, sábado às 7 da noite nós temos programa ao vivo. O Adilson, inclusive, já foi aí um colunista do Cinefonia, e falando justamente das mulheres do cinema brasileiro, né, um grande amigo e um grande colaborador. Nas imagens aí do filme, você tem, se não me engano, tem inclusive a trilha, né? Pois é. Vamos mostrar aqui, né? Vamos mostrar aqui, porque uma coisa também que a gente tem que observar é que esses filmes, eles não estão disponíveis no streaming. Então, se você procurar aí, mesmo no streaming do Canal Brasil, você não encontra eles para assistir a hora que você quiser. Talvez tenha ali para você fazer aquela locação digital no Now, mas mesmo assim tem que checar. De todo modo, né, isso é um problema grave e que ainda acontece muito com o cinema brasileiro, mesmo estando nós aí depois aí, né, da pandemia, que o streaming cresceu tanto, ainda assim muitos filmes nacionais não estão disponíveis nas plataformas. Se você for no YouTube, você encontra trechos, às vezes até uma cópia pirata do filme, mas o Canal Brasil exibiu recentemente, por causa da série Hit Parade, uma mostra com todos esses filmes, né, inclusive outros da época, não só os do Lael. Então, a gente não tem nem cenas aqui para poder mostrar, até por questões de direito autoral, mas a gente tem aqui algumas imagens que a gente pescou aí no IMDb, no site da Cinemateca. Então vamos aqui mostrar um pouquinho de Bete Balanço. Opa, deixa eu aumentar aqui para vocês. Tá aí a Débora Bloch. Essa aqui é a cena final, né, o número musical lá no fim do filme, que tem ela na plataforma ali de petróleo, parece, uma coisa assim. Ela sai de um navio, né? E aí acaba chegando nessa plataforma e vai dançar com os trabalhadores. Passar aqui. Aqui é um outro momento que ela está se imaginando, tipo num videoclipe, né? Com o Hugo Carvana ali, fazendo um mecenas, segundo a letra da música. Ele faz o Tony, que poderia ser o quê? O Harvey Einstein da indústria fonográfica dos anos 80 no Brasil. Esse cara, né, que é o dono da coisa toda e que é muito machista, né, que inclusive se aproveita das mulheres, né, do sonho delas para ser esse predador, assim. Isso é algo que o filme toca também, né, que eu acho interessante. Assédio, né? Outro tema que é o assédio também, que ele toca, né? Por isso que a gente sinalizou lá esse caldeirão de temas aí importantes que o filme traz.
E o tanto que essa personagem, mais uma vez, repito, é massa, porque ela, inclusive, ela vai se opor a isso, né? Ela vai resistir a isso. E ela faz de uma maneira muito legal, assim, muito divertida também. Aqui o Lauro Corona, com a Beth ali refletida no óculos, né? Uma imagem bem legal. E uma coisa também, né, gente, lembrar aqui a nostalgia desses cartões que ficavam expostos ali na entrada do cinema, junto com os cartazes, né? Eu lembro muito disso, de você chegar para comprar o ingresso e ter ali exposto, né, esses cartões com cenas dos filmes, né, essas fotos de estilo. As fotos de estilo, que legal. E você podia comprar? Como era? Era só pra... Acho que não, acho que ficava só exposto, né, Adilson? Ficava só exposto, normalmente assim nas vitrines de vidro protegidas, exatamente para você não roubar. Tem até a marca d'água aqui da Cinemateca aqui no meio. Porque ficava às vezes na porta do cinema, aí ficava dentro de uma vitrine, mas quando estava lá dentro, aí estava no painel tudo. Aqui é a capa do disco, ó, trilha sonora. Aí temos aí, Adilson, a listagem aqui das faixas. Olha para você ver que bacana, né? Porque tem, claro, Bete Balanço, um grande sucesso no rádio, né? Mas tem aí o Lobão, na época ele era interessante. Bom observar. Celso Blues Boy, tem Titãs. Porque o Lobão nem acho que assim ele perdeu o talento dele não, mas eu ainda tenho dificuldade de voltar a ouvir o Lobão por causa das declarações dele e tudo. Não estou aqui para julgar nada não, mas é porque nessa época eu ouvia muito, e como tem muito tempo que eu não ouço, aí quando eu vejo aí, por exemplo, aí me chama, e aí me vem toda uma lembrança, né, que é uma música linda, e ele fica muito bem. Ele aparece, né, cantando essa música, né? A última faixa aqui, que é Amor, Amor do Barão, no filme é interpretada pela Débora, né? Naquele número musical que a gente falou. Essa também foi pro filme, né? Feita pro filme. Sim. Aqui o cartaz aí. Vamos combinar que no cartaz a Débora é um tanto estranha, né? Adoro esse cartaz, gente, adoro. Muito bom. É bom, é legal mesmo. Vem comigo, Dominando no cinema eu explico. A chamada é ótima também. Aqui, nos perguntaram no chat, né, sobre mídia física. Tem uma logomarca de DVD aqui, mas, sinceramente, eu não tenho certeza se encontra aí esse filme para comprar, né? Aqui já é outro filme, gente. Deixa eu voltar aqui para o Adilson. Eu não sei se dá para encontrar hoje em dia, ou se mesmo foi lançado, se essa arte ali foi alguma coisa fabricada por algum fã, né? Não sei. Mas, de todo modo, é muito difícil, né? Filmes dessa época você encontrar hoje em dia ainda disponível em DVD, mesmo que tenha sido lançado, talvez só em sebo, Mercado Livre, alguma coisa assim. Agora, em loja normal para comprar, muito difícil, né, Adilson? Muito mal lançado, mal distribuído, né? Nem sei como que está esse mercado hoje. Eu tenho essas cópias, mas cópias minhas, né, caseiras. Uhum. E aí não sei como é que está a distribuição. Foi o João Alves que nos fez a pergunta, está aqui no nosso chat. Valeu, João, aí pela pergunta. Bom, vamos falar agora então do segundo filme, que é o Rock Estrela, lançado em 1986. Esse vai ter de novo o Diogo Vilela no elenco, agora como protagonista, ele que é o Rock. E ele, de novo, né, um personagem que vai para o Rio de Janeiro para tentar a sorte. No caso aqui, ele não sai do interior de Minas, ele estava morando na Argentina, e aí ele decide ir para o Rio porque ele é um músico clássico e vai tentar a sorte, tentar algum emprego aí no Rio de Janeiro, né, no conservatório e tudo. Só que lá ele acaba se envolvendo com a cena do rock and roll porque o primo dele, que é interpretado pelo Léo Jaime, é um roqueiro, tem ali a sua banda, se apresenta ali numa boate, numa casa de shows, e acaba levando o rock para esse caminho, né? Mas o filme, eu estou falando essa sinopse, esse enredo básico aqui, mas o filme
dos três é o mais maluco, porque a história mesmo, né, não interessa muito. As coisas vão acontecendo ali, entram uns elementos até fantásticos no meio, que você fica meio sem saber assim, gente, o que é isso? O ovo que está brilhando, terremoto, vai acontecendo um monte de coisas, né? O filme fica É porque a abordagem também é outra, né, Renato? Porque se no Bete Balanço ele vai falar daquela época, daquela música, a partir de uma história, de uma personagem que está ali se lançando no mundo da música, aqui nesse filme eu vejo mais o espírito do tempo. Sim, né? Exato. Tempo, né? Então ele tem esse caleidoscópio aí. E você citou que é outro nome do período que eu adoro, gosto muito até hoje, que é o Léo Jaime, né? Que é outra pessoa fundamental aí nesse cinema. E a gente tem que lembrar também que nesse período também tem filmes assim também, né? Mais radicais ainda, como por exemplo Areias Escaldantes. Né? Você tem os filmes também do Ivan Cardoso, né? As Sete Gatinhas não, Sete Vampiras. Então você tem nesse filme um outro registro aí que o Lael propõe, né? E que, voltando lá no que a gente falou antes, aí tem a ver com essa colagem musical aí que me remete lá a Chanchadas, né? Porque entra essas músicas que aparentemente não tem nada a ver com a história, mas elas, assim como nas Chanchadas, aquelas músicas que apareciam ali, era o termômetro e a temperatura daqueles músicos, cantores e compositores da era do rádio, aqui é desse B-Rock, né? Desse Rock Brasil ali naquele momento, né? Porque a gente vai ter aqui muitas bandas, né? Se lá você tem uma concentração de artista, aqui nesse filme você vai ter muitos números musicais. Um deles especificamente, assim, eu guardo no coração, que é a hora que o Léo Jaime se junta à banda Metrô para cantar Johnny Love, né? Que é uma das músicas que eu mais gosto dessa época. É muito bom. E a gente tem a música inteira, né? O número completo ali. É um show. A gente acompanha o show. É muito bom. E é muito divertido como que o personagem, né, do Vilela chega até esse show. Que ele é completamente enganado, assim, para chegar até lá. Né? Eles pegam uma pegadinha nele mesmo. E isso torna mais divertido, assim, né? A gente também acaba entrando na brincadeira, assim, de tentar descobrir quem é a menina que vai entregar para ele uma encomenda, mas todas estão vestidas da mesma maneira que falaram para ele que ela estaria. Então, assim, ficou legal, né, essa apresentação, assim. Ao mesmo tempo que você percebe que o personagem do Léo Jaime, ele tá super afim de trazer o primo dele pro mundo do rock, assim, porque são praticamente opostos, né? Sim. Até no modo de se vestir, no modo de falar e tal. Você vê que o Léo Jaime tem essa característica mais tranquila, né? Aquela coisa mais libertária, enquanto o personagem do Vilela tá ali ainda muito ligado à música clássica, né? Se veste de uma maneira mais clássica também, mais certinha, e aos poucos ele vai se dobrando para isso, assim. E é curioso porque nos dois filmes, tanto no Bete Balanço quanto nesse, tem duas linhas narrativas também, né? A gente estava comentando lá no Bete Balanço dessa questão do jornalista, né? Que acompanha o linchamento. Aqui a gente tem essas meninas que jogam vôlei, né? As esportistas. Até essa linha encontrar a linha do Vilela, do personagem protagonista, demora um pouquinho, né? A gente até fica assim, bom, quando é que essas coisas vão se cruzar? E aí elas se cruzam de uma maneira muito curiosa, que é super, assim, resolvida, num bar. Eles se encontram num bar, né? E aí, mais uma vez, tem também, ali passa uma cena que é de assédio, né? Porque a Vera, que é a jogadora de vôlei, e na época ela também era, né, jogadora de vôlei, né? Sim, ela é esportista. Maído. Então também, então também tem essa participação de alguém que é de fora do cinema, mas que tá ali fazendo uma personagem. Então quando eles se encontram, ela tá sofrendo um assédio ali também. O cara vem pra cima dela, né? E enfim, aquela situação toda super violenta, assim.
E aí o personagem do Vilela entra para poder ajudá-la, assim. E aí eles se conhecem. Mas até chegar nesse encontro, é muito curioso como que o filme vai se desenvolvendo como se fossem duas coisas paralelas que não tem nada a ver uma com a outra, né? Porque ele vai para dois lados, né? Enquanto, assim, roteiro, ele é muito truncado, né? Que é isso que você está dizendo, que já no Bete Balança ele é mais orgânico, né? Aqui ele é um pouco mais complicado. Agora, as escolhas fílmicas, aí eu me interessa muito. Que é isso que eu acabei de falar, essa clipagem lá, né, das cenas, dos números musicais entrando, muitas vezes inesperadamente. E tem também uma sacanagem ali, né, que é essa questão das brigas entre épocas, né? Assim, por exemplo, como a Bossa Nova lá debochava do samba-canção, e aí vem também outros momentos musicais, um debochando do outro, e aqui tem, né, a música clássica, né, tem aquela cena de sacanagem, que nem as baquianas conseguem comover aquela plateia de idosos ali, né, e me coloca eles dormindo, né, imagina, um grande clássico da música brasileira. Então tem essa picardia também, né, e eu me lembro do outro também que era interessante na época e que não é mais, o Roger, do Traje a Rigor. Do Traje a Rigor. Eu me lembro que na época que eles faziam muito sucesso, eu lembro de uma declaração dele falando assim, que o barquinho vai, que nada, não tem paciência, ou seja, detonando lá a Bossa Nova. Então, o filme também, o Lael traz isso um pouco também, né? Ainda que depois vai ter uma história interessante aí desse encontro entre a música clássica e o rock no filme, mas tem essa picardia também que dá um tempero ali, que é o sacanagem mesmo, né? Aquele concerto lá e os velhinhos e as velhinhas dormindo. Depois falando que ele tem talento. É muito bom, é muito bom. Depois, mais pra frente no filme, quando ele vai chegando perto da conclusão, o Rock, ele tá construindo alguma coisa ali no quarto que a gente só vai saber na última cena, né? Aquilo ali me remeteu ao Fantasma do Paraíso, do Brian De Palma, que tem também um personagem que meio que controla as situações através ali de um órgão eletrônico, né? Uma coisa, um equipamento daquele. Não sei se é uma referência aí que o Lael pensou, mas a gente pode pensar também no próprio Fantasma da Ópera, né? Alguma coisa assim, que é o Fantasma do Paraíso é uma leitura disso. De todo modo, me remeteu ali, foi uma boa lembrança, porque é um dos filmes mais interessantes do De Palma, né? É um musical, o único musical que ele fez e que tem ali questões bem interessantes também, cinematográficas, né? E é um período também de muito consumo de droga, né? A gente tá falando aí da década de 1980, né? Essa era IUP, né? Se chama aí dessa era perdida e tudo, mas que a cocaína estava aí dando o mote para tudo, né? Então tem esses desbundes aí também, tanto que você pode remeter ao desbunde lá da maconha. Aliás, no Bete Balança tem cena de maconha? Eu fiquei tentando lembrar aqui. Tem. Sim. Na praia. Tem, na praia só deu maconha. E depois na casa do Cazuza, né? Que isso é uma coisa também que você não imagina hoje em dia, né? Um astro do rock, alguém famoso assim, aparecendo num filme, né? Consumindo ali numa cena sem cerimônia nenhuma. Ali tem nudez frontal, né, e tudo. E que aí tem a ver com essa estética, né, porque a maconha tem muito a ver ali com o Bete Balança, aqueles cenários, né, essa mesma cena que a gente mostrou agora dançando ali no porto e tudo, do navio, já era cocaína. Aqui tem mais a ver com esse neon, né, essa fumaça, esse palco, enfim. Tem aí, ainda que a diferença de um filme... gelo seco. Ainda que a diferença de um filme para outro nem é tão grande assim, mas você tem ali na década de 80 esse furacão, né, assim, de mudanças aí, inclusive no país, em todas as suas instâncias.
Agora, Você falou é um filme menos bem resolvido. Bete Balança é muito melhor, mas ele também me interessa. Assim, ele tem Sim. Também. Bacana, sim. Eu também gosto, esteticamente falando, e essa questão toda do fantástico, assim, por mais que às vezes pareça que está truncado, mas são boas ideias, né, que estão sendo colocadas ali, sabe? E que te surpreende. Não faz o filme ficar igual a tantos outros, faz ter uma identidade muito própria, essa coisa de como ele aos pouquinhos manipula a realidade, né? Assim, você vai percebendo isso. Opa, isso é bem legal. E você falou de Yuppie, aí eu lembrei que tem a personagem da Malu Mader, né? Que ela se transforma completamente, porque a gente tem aquela memória do personagem do Rock, porque ele deixa ela, né, como namoradinha dele lá na Argentina, e aí quando eles se reencontram, ela tá completamente mudada, né, já é uma mulher, uma empreendedora, então toma conta do seu próprio negócio, então isso é bem interessante também de perceber essa mudança, né, dessa menina para uma mulher empreendedora ali naquele momento. Eu ia puxar a sardinha mesmo pro meu lado agora, porque a gente falou de Deborah Bloch lá no Bete Balanço, né? Bastante, é a protagonista e é a estreia dela, né, no cinema, primeiro longa. E aí nesse filme você tem Malu Mader, né? Que é inclusive um nome importante desse cinema jovem da década de 1980, né? Ela vai fazer Dedé Mamata, ela vai fazer Feliz Ano Velho, enfim. Eu me lembro que o Chiquinho, Francisco César Filho, que é o Chiquinho, cineasta, crítico, curador, quando ele homenageou uma mulher no meu site, ele homenageou a Malu Mader porque ele falava que ela era a cara do cinema dos anos 1980. E quando eu entrevistei, eu contei isso para ela e ela adorou. E falou assim, que legal e tudo. Ainda que como atriz eu me reconheça mais já no Dedé Mamata. Mas que ela tinha achado bacana também estar aí. Porque são filmes que trazem também essas atrizes, depois a gente vai para o terceiro e tem mais uma, né? Sem esquecer a Andréa Beltrão, que a gente já citou aqui, né? Que está aí permeando, né? Porque a Andréa Beltrão também lá do Armação Limitada, enfim. Sim, sim. Mas é importante ressaltar a Malu Mader nesse filme. É uma presença muito marcante ela tem, viu? Vamos ver aqui umas imagens, aí a gente vai acabando de comentar o Rock Estrela. Tá aí o Diogo Vilela com a Vera Mossa, que é a jogadora de vôlei, que inclusive passa maus bocados com o próprio treinador, né? Que é vivido pelo Guilherme Caran. Olha o Léo Jaime aí no palco. Esse blazer... Olha o estilo, gente. Muito legal. Maravilhoso. Né, e que conversa com o figurino que a Beth usa no Bete Balanço. É verdade. Aí a Andréa Beltrão, que faz a Mary Lou. Mary Louca. Mary Louca. Aí a cena que eu falei, né, da banda Metrô, ali é a Virginie com o Léo Jaime cantando Johnny Love. Essa eu tenho certeza, vocês encontram no YouTube, só essa cena do número da música tem lá. Você sabe que é a banda que eu conheci desse filme. Tem o filme, né, Adilson? Tem o Johnny Love, quem faz é o Maurício Matar. É Maurício Matar? Olha isso. Acho que é. Acho que é. Agora eu fiquei em dúvida se é Maurício Matar ou Alexandre Frota, mas eu acho que é Maurício Matar, sim. Aí o Guilherme Caran, que faz o técnico. Né? E tem também ali outro elemento fantástico, né? Que o Rock consegue conversar com o treinador através da televisão. Ele xinga, né, o treinador, e aí o treinador escuta, recebe a ovada, então tem essa isso comunicação. Não tem explicação nenhuma no filme, ótimo, né? Nem precisa, tá ali. E aí o cartaz também muito divertido, né? É o Léo Jaime, o Diogo Vilela e a Vera. É a Malu Mader aqui, né?
que tá aqui. Ah, sim. Gente, eu não tava enxergando a Malumada, ela tá aqui. Não tem foto dela aqui não, mas é isso. Rock Estrela, a música tema também do Léo Jaime, né? Muito legal. E esses atores todos que é a cara da década de 1980, né? Pois é. André Beltrão, Diogo Vilela, Guilherme Caran, enfim, é uma turma meio imbatível, assim, né? Eu particularmente gosto muito. Sim. Então vamos para o nosso último filme e, claro, a gente vai retomando, né, coisas, temas aí, aspectos dos anteriores também, enquanto a gente fala de Rádio Pirata, 1987, o filme que fecha a trilogia, é também o último filme dirigido pelo Lael, esse filme que é o que tem menos rock em comparação aos outros dois, porque a trama vai envolver ali uma questão de espionagem industrial, corrupção, o personagem do... me fugiu o nome. Jaime Perriard. Isso. Ele trabalha numa empresa de computação, né, alguma coisa que é do governo, e aí vazam ali uns dados de uma negociação para outra empresa. Aí tem uma investigação toda a respeito disso, e aí, ele, ao mesmo tempo que está rolando isso, tem o romance dele com a personagem da Lídia Bronde, que ele conhece durante a chuva ali, chuva torrencial, os dois trombam, se conhecem, se apaixonam, e aí os dois acabam se envolvendo também nessa trama. O romance entra nessa trama aí de espionagem porque vai aparecer ali a Rádio Pirata, que vai ser o instrumento de denúncia desse escândalo, né? E aí, de novo, a gente tem a Maria Zilda interpretando agora uma repórter que vai levar para a imprensa essa questão aí, essa denúncia. O filme começa, inclusive, com ela fazendo essa reportagem ali, uma espécie de um link ao vivo, e aí depois que a gente vai chegar nesse momento, né? Ali já é o depois da história. Vai ter ali um momento que a gente vai... Depois a gente vê até pela feição dos personagens, né? O Jaime está sem a barba, enfim, eles estão sendo presos ali, sendo levados para julgamento, alguma coisa assim. Enfim, o filme não é tão bem resolvido quanto os outros, justamente porque foca muito nessa trama que, sei lá, não sei... É meio policial, né? É uma trama policial. Ele perde muito dessa espontaneidade que tem nos outros dois, né? É quase uma pegadinha, né? Porque, assim... Exatamente o que é rádio e é o que tem menos música. Exato. Justamente. Ainda que a gente sabe que rádio pirata, no seu sentido estreito, era mesmo um canal de denúncia, né? De entrar ali no dial ali e burlar o sistema, né? E fazer, sobretudo, como um canal de denúncia. Mas é interessante essa brincadeira, assim, né? Porque rádio é tudo, onde poderia ser mais música é menos. E foca mesmo é da denúncia. Ali é como se o Lael, que vinha trazendo esses temas todos, né? O Rádio Pirata de que ano? Agora me fugiu o ano. 87. Porque aí a gente já está na muito, entre aspas, democracia que a gente tem até hoje. Né? Mas, enfim, ele ali, se ele vinha tratando desses temas, né, que a gente já falou aqui sobre eles, vários, né, aqui é como se ele fizesse do tema que ele quer dizer o tema central. Se antes lá a música, né, a partir do Bete Balanço, que era a história de uma cantora, ou no segundo filme, que é o Rock Estrela, que era a partir desse encontro aí entre linguagem e esse espírito do rock, e em todos eles, sobretudo no Bete Balanço, ele trazendo os pontos que ele queria discutir, aqui é como se os pontos virassem os protagonistas, né? E a música, ou o espírito da música, ficasse no bastidor. É o filme da trilogia menos interessante que os outros dois.
eu acho, né? Ele tem uma organicidade, né? Você acompanha o filme sem problema. Tem um roteiro que ele tem uma continuidade, né? Mas ele te tira do que os outros dois te colocou, que é no universo da música mesmo, né? Então ele descola um pouco, ainda que ele esteja na trilogia, e ele vai usar assim música, né? Eu tô até aqui com a Marina Lima aqui, que é aqui, e tem uma cena com a Marina Lima que é linda, né? Eu acho. Sim. É lindo. Que é uma das poucas cenas musicais que tem no filme, né? Mas eu acho lindo. Mas ele parece que ele está ainda mais interessado em trazer aquele momento do Brasil que os escândalos todos estavam ali explodidos, né? O que ficou muito escondido aí durante a ditadura civil-militar, né? Tudo, a corrupção, que a gente sabe que nunca deixou de existir, mas que estava tudo ali escondido, acaba aí, a tampa do bueiro acaba soltando, e o Lael parece que traz essas questões para esse filme, inclusive com algumas escolhas e pontos de vista até discutíveis assim para mim, né, em termos de violência, em termos de caminho a ser tomado, não na violência como, por exemplo, de quem lutou contra o sistema, não, isso eu até defendo, mas aquela coisa do olho por olho, essas coisas que a gente tem discussões grandes sobre isso. E é curioso que ele coloca isso, inclusive, na boca do jornalista, né, falando, você nos representa, quem for assistir o filme vai entender melhor do que eu estou dizendo, mas eu estou trazendo essa questão para dizer assim, que parece que as ideias e os pontos de discussões ali naquele momento, para ele, interessava mais do que a própria música, né, o próprio rock, ainda que, volto a dizer, o rock está lá. Tá lá, comentando ou não as cenas, né? Porque às vezes entram umas músicas que não necessariamente estão dizendo sobre o que a gente está vendo, mas são boas músicas, é uma boa trilha sonora também. Agora, tem função social, né? Ela tá lá porque ela tem função social. A abertura é o Cazuza, não é? Cazuza com Brasil. Cazuza, Brasil. Né? Brasil. Exatamente. Ou seja, né? A mesma abertura lá do Vale Tudo. A música é como se ele pegasse aquilo que a gente falou lá atrás, né? Se você tinha um Kid de Abelha que era mais romântico, você tinha o Legião Urbana bastante existencialista, o Titãs com aquela explosão de denúncia. Aqui ele pega mais essa questão do rock como denúncia mesmo, como ilustração da denúncia que ele está interessado em fazer. Eu pelo menos vejo assim. Ainda que ele dilata esse tempo musical, por exemplo, com essa participação da Marina Lima cantando Pseudo Blues, que eu adoro, acho linda. Sim. É muito bonito mesmo. E é interessante também trazer essa discussão, né, da rádio pirata, de uma mídia alternativa, né? Já que ele estava falando dessa coisa, né, tão importante da música, mas também do dispositivo, né? O quanto que ele pode fazer a diferença, o quanto que ele pode mobilizar as pessoas também, porque vai apresentar um outro lado, né, da história, que não aquele que a mídia tradicional está apresentando, assim. Então eu acho bem interessante nesse aspecto. Concordo com a Adilson quando ele diz que tem questões problemáticas ali, de soluções, né, de como os personagens resolvem certas situações, também me incomoda. Principalmente porque são decisões muito concentradas também na personagem feminina, né, Adilson? Ela toma a frente dessas decisões, assim, do que fazer. E aí são decisões problemáticas, digamos. Mas eu também não gosto tanto desse romance. Eu não compro muito. Eu acho que ele fica um pouco forçado e eu acho que ela acaba se entregando muito, sabe? E ela, pra mim, essa personagem, a Alice, né, que é vivida pela Blonde, ela me parece ter um espírito tão livre, assim, ela me parece ser
tão revolucionária, porque inclusive tem no começo do filme uma cena que é uma sequência que é de performance, né? Ela e o grupo dela também fazendo denúncias ali. E eu acho interessante como traz essa questão também da informática, né? Do computador, que era muito novo para aquela época, então permeava o imaginário de todo mundo, de como que isso ia afetar a rotina das pessoas, a sociedade como um todo. Então estava ali fazendo toda uma performance sobre isso, que é também divertida, né? Tem a sua parte cômica. E aí depois eu acho que ela perde muito dessa espontaneidade dela, né? Até pelo envolvimento com tudo que eles estão ali acompanhando, né? Dessa questão do escândalo, dos crimes que acabam acontecendo, né? Porque acabam acontecendo assassinatos, eles são envolvidos nisso. Então vai ficando pesado e ela vai perdendo um pouco dessa, sei lá, essa característica dela. Embora eu goste de que ela que tenha trazido para ele a alternativa da rádio, né? Sim. Da rádio pirata, assim. É isso. Eu sinto muito que fica, né, num balanço, assim, pra mim, uma corda bamba, sabe? Entre coisas boas, entre coisas que eu não gosto. Então eu fico balançada com ele. Algo que não acontece com os outros, que eu sou mais... que me agradam mais, eu embarco mais, assim. Mas é porque também ele fala de um tema de uma forma muito central e muito de frente, né? Que não está nos outros filmes, que aqui ele está falando de corrupção, né? Uhum. Corrupção como radiografia do Brasil, né? Porque nos outros filmes ele está falando de vários temas ali permeando. E a gente citou, por exemplo, o envolvimento homoafetivo do Bete Balanço. É lindo, né? Nem discute, está lá posto, né? Então ali ele é muito feliz quando ele traz um tema, né, complexo, um tema não fácil, e é muito orgânico, é muito bonito. Aqui ele traz o tema, sobretudo, da corrupção, e para dar conta desse tema, né, que é a radiografia do Brasil, né, do povo brasileiro, de nós todos, é um pouco mais complexo mesmo, e o resultado não... as soluções não são tão orgânicas como, por exemplo, essa que eu acabei de citar. Mas tem coisas que eu adoro, e uma delas, por exemplo, vou puxar a sardinha de novo, é a Lídia Brondi, né, gente? Sim. Que é a Lídia Brondi? Sim. Lídia Brondi é essa atriz, né, que abandonou a carreira, aposentou-se, né, abandonou a carreira, porque quando fala abandonou mesmo, ainda que não exista ex-atriz, eu imagino, mas ela acabou mesmo porque ela não atua mais, né? Mas ela é um nome fundamental, né, da televisão, do cinema, do período, né? Ela faz filmes que eu adoro, como Beijo no Asfalto, por exemplo. Mas ela é a cara também, assim como Malu Mader, né? Como Andréa Beltrão, ou como ela, e como Guilherme Caran, e como esse povo todo, a cara desse período. E ela é linda, né? Ela é linda, grande atriz, é uma grande atriz, e ela tem um frescor e uma espontaneidade. A cena de nudez dela, por exemplo, eu me remete lá ao Bete Balanço. A mesma forma como ele coloca a cena homoerótica ali, homoafetiva, é a mesma liberdade que tem a Lídia Brondi, a nudez dela no filme. Assim. A personagem nua da Lídia Brondi, ainda que a câmera pode até explorar ela algumas vezes, mas ela, como atriz, me parece muito à vontade. Assim, ela me parece dona do seu corpo, ainda que a escolha do diretor, às vezes, em algumas cenas, me incomoda ou não. Sim. Mas a Lídia Brondi, eu acho ela uma atriz assim, de um frescor impressionante, assim. E ela tá o filme inteiro, né? Seja ela ensopada debaixo d'água, quando eles se conhecem, seja ela de que forma for, né? E ela compõe aí, junto dos outros filmes, essas grandes atrizes que mais do que o talento que todas elas têm, mas também como esse registro de ser a cara do seu tempo. É verdade.
Maravilhoso. Ela ama chuva, né? Inclusive ela diz. Adoro chuva e se molha ainda mais, tá caindo um pé d'água e ela vai para um lugar onde tá caindo mais água ainda. Assim. Ela realmente ama. Gato, né? Ele é um gato, né? E muito bom ator. Eu tava vendo, porque eu sou noveleiro, né, gente? Vocês sabem disso. E eu acabei de ver uma novela agora, acabei de assistir a novela agora, que é A Viagem, de novo. Sim. E tem uma participação dele, assim, do meio pro final, com um personagem difícil, assim, que poderia ser bem caricato, e ele faz tão bem, mas tão bem, que eu falei, gente, eu tinha esquecido como ele é tão bom ator. E ele, nesse filme, além de ser muito bom ator, tá lindo, né? Nossa, Jesus amado. Ele e essa Lídia Bronde, que casal. Aí a Marina também, né? Na cena que ela faz Marina. A performance ali, pseudo na época não era Marina, né? Não era Marina ali, não, né? Exatamente. Era, só Marina. No filme nos parece Marina. Tá só Marina, inclusive. E o plano cinematográfico dela é lindo, né? O Kel e Renato. Aquele traveling, né, nela e ela cantando pseudo blues, e como a câmera vai até ela e você no primeiro momento você pensa onde ela está, né, que é isso também, ela surge, né, gente? E aí você fala assim, mas o que é isso, né? E aí tem uma escolha, tem uma direção, tem uma escolha de plano que é muito interessante, porque quando ela casa com o personagem principal, né, quando a ambiência do que ele está vivendo naquele momento, inclusive, está registrado na entrada dela, na música, mas não como trilha sonora ilustrativa, mas como elemento fílmico. Eu acho um grande momento do filme. Concordo, Adilson. Concordo também. E tem a participação do Léo Jaime, né, numa ponta ali, fazendo o bartender. Exato. No finalzinho. E essa iluminação também, na fotografia, ficou muito, muito boa essa sequência. Aí a performance que eu falei é bem no início do filme. Esse ator interpretando um computador, né? Ele fica fazendo esse trocadilho, né, com a palavra. Aqui, né, os dois de novo. Ela trabalhava num restaurante japonês. Deixa eu contar uma coisa da Marina Lima. E aí o pôster, só para fechar aqui. Também muito legal, né? Os pôsteres dessa época, eu acredito que muito mais interessantes e criativos do que os que a gente vê hoje em dia de cinema popular, né? Cinema que é voltado assim para públicos mais... tem esse apelo comercial, né? Hoje em dia é só Photoshop, bota só as fotos dos atores lá fazendo pose e é isso. Aqui tô reparando, inclusive, aqui que tá o logo da Abril Vídeo, então eles reproduziram o cartaz na capa do VHS, né? E aqui em cima escrito, ó, o último filme de Lael Rodrigues. Aí. Mas diga, Adilson, você... queria falar sobre a Marina. Eu só queria comentar da Marina Lima, porque a Marina Lima também, quando ela surgiu, né, eu não sei se vocês assistiram o Mulher 80. Eu ainda não. Assistam. Porque na época da Malu Mulher, na época a Regina Duarte também era interessante, né? Então tinha o Malu Mulher, que era uma série maravilhosa, e quando o seriado terminou, eles fizeram um musical, que é o Mulher 80, que eles reuniram aquelas cantoras que estavam ali no auge, né? E aí você tem Bethânia, Gal, Elis, Simone, Rita Lee, e do outro lado você tem algumas que vieram depois, como Fafá de Belém, Zezé Mota. Você tem Quarteto em Si também. Aí você tem Zezé Mota, Fafá de Belém, você tem Marina Lima. Tem mais alguma agora que eu estou esquecendo. E o número da Marina Lima é lindo, inclusive, que ela cantando no piano, a música com a Angela Rorô, e a Angela Rorô acompanhando ela. A Angela Rorô tá linda. Enfim, esse especial é super bonito. Assista que vocês vão gostar. Mas eu me lembro da Marina Lima, porque o programa tem entrevistas. A Marina Lima, assim, toda abusada mesmo, já no início. Ela fala, eu sou gostosa e sei que sou.
É maravilhoso isso. Então, assim, é esse cinema aí, tem a ver, a Marina Lima, que na época era Marina, ela tem muito a ver com esse cinema aí também, porque ela vai estar também no outro filme que eu acho que é o Rockmania, acho que é. Sim. Porque essa questão desabusada, né, que André Beltrão também tem muito, assim, né, e que é caro, me parece caro o cinema do Lael, assim. Como é cara um outro registro ao cinema do Ivan Cardoso, por exemplo. Mas a Marina Lima, por exemplo, acho que ela tem tudo a ver, assim, e quando ela aparece, ela me traz todos esses signos dessa mulher dos anos 1980, né? Porque Marina Lima, para mim, desde quando surgiu até hoje, ela sempre foi moderna. Ela nunca envelhece, assim. É o que eu acho. E musicalmente, né? Inclusive. Ela é moderna, e ela é moderna, assim, tudo. De música, de persona. Eu acho ela muito moderna. Né? Sim. E com uma voz que é inconfundível, né? Não é à toa que ela tá no meu quarto, eu adoro. Mas ela estar nesse filme, né, no Rádio Pirata, eu acho que tem tudo a ver, porque se a gente falou dessas atrizes que tem a cara aí desse período, a Marina Lima também, né, e não à toa aí, tá até fazendo filme como atriz, né, como Verlust, que foi há pouco tempo lançado. Parece que vai ter um filme agora sobre a vida dela, né, eu li alguma coisa sobre. Ai, que massa. Bom, é isso, né? Falamos então sobre a trilogia do rock. Vamos para as considerações finais. Sim. Eu só queria comentar que é interessante como esse também se diferencia, assim, na questão dos personagens. Eles não serem mais jovens em busca de algo, né? Eles estão estabelecidos, né? De certa maneira, já estão trabalhando, já estão mais ali nessa dinâmica mesmo de mercado e tal, e estão mais envolvidos com a questão coletiva mesmo, com a questão que é maior do que as questões dos outros filmes, né? Então é bem interessante também a gente pensar. Sim. De certa forma, até assim, por mais que seja um filme que a gente não goste tanto quanto os outros, faz todo sentido, assim, né, de certa maneira, de pensar, e agora esse jovem, né, já estabelecido e diante de um problema que não tem a ver necessariamente com uma questão muito pessoal dele, mas que tem a ver com a política e que vai interferir na vida dele, assim. Então, acho que faz sentido, assim, né, de pensar numa sequência, né, numa crescente, assim. É verdade. Mas é porque quando você fala também que é um filme que se gosta menos, é porque é uma trilogia, né? Então a gente sempre olha comparando com os outros, né? Sim. Não olha eles isoladamente, ainda que seja super possível de olhar isoladamente, mas eles são de uma trilogia, e aí você sempre compara, né? Como a Ana Carolina, por exemplo, que tem Mar de Rosa, Das Simples Corações e Sonho de Valsa. Eu adoro todos os três. Mas sempre vai ter a preferência por um deles, né? Tanto que a maior parte das pessoas adora o Mar de Rosa. Eu gosto de todos os três, porque é a minha diretora, inclusive, predileta. Mas o Mar de Rosa é o que todo mundo mais gosta, e eu, por exemplo, tenho uma paixão absurda pelo Sonho de Valsa. Então, quando tem trilogia, você acaba mesmo comparando um filme com outro, já que eles estão aí apresentando, ficam na história como uma trilogia, né? Ou seja, filmes que conversam entre si. É verdade. Bom, eu fico muito feliz da gente ter conversado sobre esses filmes, de ter revisitado. Eu me lembrava até bem pouco, assim, do Rádio Pirata, inclusive, mas apesar de também estar com vocês de ser este o filme da trilogia mais fraco, ainda assim fiquei muito feliz de rever, né, e encontrar aí todos esses elementos, ouvir as músicas, rever os atores, né, muito bom. E assim, fica a dica para quem está nos acompanhando de buscar mesmo esses filmes, porque hoje, como eu disse lá no inicinho da conversa,
a gente tem essa revisão dos anos 80, tem aí a série Hit Parade, a gente teve o filme do Bingo, né, O Rei das Manhãs, tem outros produtos aí que a gente vê na TV, no cinema, que trazem os anos 80 de volta, mas com filtro, né, que é o filtro da contemporaneidade que a gente está vivendo. Você assistir a esses filmes, você tem a experiência de ver a coisa sem o filtro, é como rolava na época mesmo. Então, uma outra experiência, né? Você reconhece coisas que são emuladas hoje nessas produções, mas outras que não tem como, justamente porque aquele momento ali, né, Adilson, foi bastante único, como todas as épocas. Então tem particularidades que essa espontaneidade que a gente comentou aqui, de ver no Rock Estrela e no Bete Balanço principalmente, são coisas que o cinema daquela época tinha como uma característica muito própria, né? Não tem como você fazer isso hoje tentando imitar, porque não vai dar certo, né? É exatamente isso. E ver os outros filmes, né, da época. Tem Areias Escaldantes, que eu acho barato. É muito legal. Bem radical, né? Enfim, tem os Titãs, vários, né? aí filmes. Tem vários filmes da época aí que trabalham essa questão do rock e do momento e da estética dos anos 80. Ou seja, o cinema brasileiro é um passeio surpreendente, né? Para quem não conhece ou para quem quer revisitar, porque agora mesmo, revendo esses filmes para a gente conversar, eu me reencontrei e encontrei várias questões ali que são bem bacanas. Muito bom. É isso, vamos encerrando então aqui este Cinematório Café sobre a trilogia do rock dos anos 80 do Lael Rodrigues. Adilson, muito obrigado pela conversa, pela participação. É sempre um prazer falar com você em qualquer ocasião, e a gente fica sempre muito feliz de ter você aqui no Cinematório. Eu falo pelos cotovelos, né? Mas enfim. Mas vocês, eu não recuso convite nunca. Ainda que eu sou chato, viu? Eu recuso muito convite. Não porque eu sou tão procurado assim, não. Mas porque eu fico meio de saco cheio às vezes de ficar falando sobre cinema. Se não é muito procurado, devia, tá? Devia sim. Fica aqui o alerta para as pessoas, porque, nossa, é conhecimento demais, assim, dá vontade de só ouvir, tipo, vamos deixar o Adilson falar e a gente só fica aqui só levantando os tópicos, assim, ó, tópico esse, agora vai, Adilson, tópico 2, porque assim, a gente aprende tanto com você que é maravilhoso demais. É verdade. Então, obrigada mesmo por estar aqui. Vocês eu não recuso, não. Pode chamar que eu venho. Igual a Dona Canoa chamou, eu vou. Vamos chamar, pode esperar. Acessem o site da Adilson Mulheres do cinemabrasileiro.com.br e acessem o nosso site cinematório.com.br. Lá você encontra outros vídeos, podcasts, críticas, outros materiais sobre cinema brasileiro, cinema internacional. A gente está sempre lá falando sobre essa arte que a gente gosta tanto. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente aqui nessa conversa, seja ao vivo, seja na gravação, seja no podcast. Um grande abraço e até mais. Até mais, gente. Valeu. E viva o rock, né? Viva o rock, viva o cinema brasileiro. Tchau.